Uma pesquisa inédita identifica que 182 atletas apresentaram alterações no exame do coração. Um estudo que foi realizado pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre, analisando 6.125 jogadores de 82 clubes brasileiros. Esse é um dos temas de um novo portal que vem para falar sobre a saúde cardíaca, a saúde do nosso coração, e que tem como idealizador, como jornalista à frente desse projeto, um nome tradicionalíssimo e muito conhecido e muito querido aqui na cidade de Campinas, nosso convidado nesta edição do Manhã Bandeirantes. Conosco aqui nos nossos estúdios está Luiz Crescenzo. Que prazer recebê-lo aqui no Manhã Bandeirantes. Muito bom dia para você, Crescenzo. Bom dia, Heitor. Prazer é todo meu, caramba. Fazia tempo, né, que a gente conversava por WhatsApp, mas não se via pessoalmente, né? Maior prazer estar aqui para falar do Haja Coração. Motivo, inclusive, de eu ter agora há pouco falado o nome do programa Balanço Geral, confundindo com o Brasil. Olhei o Crescenzo, sabe quando vem aquele ato falho na cabeça? Não teve jeito. Não tem problema. Luiz Crescenzo publica esse e outros textos e artigos e um pouco também da sua história pessoal no portal hajacoração.com. E o Haja é do verbo agir, hajacoração.com. De onde surgiu a iniciativa de falar sobre saúde do coração, saúde cardíaca, Crescenzo? Heitor, na verdade surgiu de mim mesmo, né? Assim, o que aconteceu? Final de maio, junho, lá, por metade do ano, eu fui surpreendido por uma doença cardíaca bastante grave, bastante importante, né? Eu sempre, você sabe disso, a gente é amigo há, sei lá, milhões de anos, e sempre tive uma relação muito forte, muito grande com o esporte. Sempre adorei fazer, né? Fiz maratona, ultramaratona, fiz triatlon, fiz o caminho da fé, enfim, todo esporte de alta intensidade, de alto rendimento sempre me atraiu. E eu estava me preparando para fazer 60 anos e fazer um Ironman, era o que eu queria fazer, né? Que é uma prova cascuda, né? São 3.800 de natação, 180 de bicicleta, 180 quilômetros de bicicleta e uma maratona no final. E estava treinando, e quanto mais eu treinava, menos eu evoluía, sabe? Mais cansado eu ficava. Eu falei, pô, tem alguma coisa errada nessa história, tem alguma coisa que não está funcionando. Fomos para Foz do Iguaçu fazer uma corrida e lá passei mal, assim, não conseguia respirar, uma coisa muito angustiante. Quando eu voltei para Campinas, já fui direto para o cardiologista, e aí o cardiologista já começou, já era um amigo nosso, um amigo brincalhão, né, um cara bem divertido e tal. Ele começou a ver assim, as coisas que estavam acontecendo na eletro, no ultra, e começou a ficar muito tenso. Ele falou, pô, Crescenzo, a sua situação é bastante complicada, cara. Eu lamento te dizer que o teu coração está estrupiado. Quando eu fui ao médico, nesse dia aí, eu estava com 2/3 de água no pulmão. Meu Deus. Então eu tinha uma dificuldade para respirar, achei que era ansiedade. Tô ansioso, sei lá, a gente sempre tem, né, ansiedade de alguma coisa, né? Falei, é só ansiedade. Não era, meu pulmão estava cheinho d'água, porque meu coração não funcionava mais, né? E aí fomos para ressonância, pacote enorme de exames, concluíram que eu tinha 18% de função cardíaca só. Cara, Heitor, é um baque, é um susto. Fala, mano, eu vou morrer amanhã, né? Amanhã eu vou morrer. Já reúne os filhos, já faz um jantar de despedida, já separa as coisas que são importantes para você. Fala, 18%, né? Aí você começa a fazer umas matemáticas bizarras, né? Então eu tenho 72% de chance de morrer dormindo, né? Fala, pô, se eu só tenho 18% do coração, você vai fazendo umas contas assim. E aí, nesse lugar, nesse caminho, nesse momento, surgiu a ideia de... E aí eu fui aprendendo que não é bem assim, né? Eu fui indicado de forma emergencial para o Hospital de Clínicas da Unicamp para entrar na fila do transplante, né? Porque os caras todos eles ficaram muito assustados com essa condição, né? Então já entrei na fila do transplante, já fiz cateterismo já no pulmão, já fiz cateterismo no coração. Fui, né? E aí eu falei, cara, se eu que sou um cara que trabalhei com notícia a vida inteira, né, acabo sendo surpreendido por uma história dessa e por uma desinformação enorme, né,
que você não tem informação. Falei, pô, eu vou fazer um portal de notícias sobre o coração, para permitir que as pessoas, as famílias e os amigos de todas as pessoas que são cardiopatas, né, aprendam um pouco sobre isso. Mas aí eu fiz do meu jeitinho, né? Fiz de um jeitinho mais fiz de um jeitinho mais fofinho. Não é um portal técnico com ciência, medicina e exame. Não é isso. Ele tem muito mais do que isso. Ele tem isso, né? Ele tem médico falando, tem cientista falando, tem nutricionista, tem psicólogo, tem toda essa parte operacional, vamos dizer assim, mas tem fofuras, né, que eu gosto de dizer. Tem poesia que fala do coração, tem gastronomia, tem cinema, tem outras coisas que também podem ajudar a você se envolver com esse assunto de uma maneira mais leve, né? Você tem, por exemplo, no portal hajacoração.com a história do Rafael Pereira, atleta de alto rendimento que também descobriu uma cardiopatia grave. Essas histórias, como a do Rafael, elas também te ajudam a lidar com a sua condição e você acredita que possa também ser um conforto para outras pessoas que estejam vivendo isso? É isso, exatamente isso. A minha própria história eu não coloquei ainda no portal porque eu achei que era muito egocentrismo, começar comigo, eu me amo, né? Não, então deixa as pessoas contarem as histórias dela. Por exemplo, eu vou gravar essa semana com o Oswaldo Luiz, com o nosso colega Oswaldo Luiz, jornalista, que foi surpreendido também por uma cardiopatia enorme, fez uma cirurgia de peito aberto, está afastado, entendeu? Então, ele vai contar também a história dele em relação a essa cardiopatia. E essas histórias ajudam as pessoas exatamente a entenderem que, cara, tem tecnologia, tem ciência, tem uma gama de atendimento em torno da questão das cardiopatias enorme, enorme. Só o sentido farmacológico, por exemplo, hoje eu tomo 8 medicamentos por dia, né? São medicamentos que fazem meu coração trabalhar menos. Então, por exemplo, eu tomo um diurético, né? Tomo diurético que é para fazer bastante xixi, para não exigir que o meu coração bata muito para fazer meu rim funcionar. Então eu estou estimulando meu rim a trabalhar sem a ajuda do coração. E assim, outros 7 remédios funcionam dessa forma, para que o coração fique lá com a capacidade dele funcional, batendo, sem precisar se exacerbar. Porque o meu batimento cardíaco regular estava em 140. Regular? Isso, dormindo. Como se você estivesse correndo o dia todo. Isso, como se estivesse correndo o dia todo. Então a chance de eu ter um infarto era enorme, né? Era enorme. Com 18% do coração, batimento a 140, essa matemática um dia ia me quebrar. Então, esse grupo medicamentoso faz esse trabalho. Então, essa é uma informação. Ciência, tecnologia. Mas tem o Rafael, que conta assim, cara, eu era um atleta de última geração, eu estava preparado para ir para o Mundial, e isso te dá o conforto e te dá uma referência de conhecimento, né? Eu acho que estou tentando juntar as duas, tudo num prato só. Vamos ver o que acontece. Nós estamos conversando com o jornalista Luiz Crescenzo, idealizador do projeto Haja Coração. E só para lembrar, não é o Haja como Galvão Bueno. Haja Coração. Não. É Haja do verbo agir. Tem, por exemplo, o artigo falando sobre o morango ser um saboroso remédio para o coração, com as vitaminas que também podem ajudar na saúde. Então, aos poucos, esse assunto, você acredita que possa se tornar também uma pauta mais popular? Porque, de fato, a gente só lembra de muitas doenças quando chegam aqueles meses comemorativos, meses com as respectivas cores. Você entende, Crescenzo, que pautar também a respeito da saúde é uma forma das pessoas entenderem a importância da prevenção e desse diagnóstico precoce? É mais uma janela, né? É mais uma possibilidade, né? Eu não tenho a pretensão de me tornar uma referência no assunto, mas eu tenho que ter a convicção de que o Haja Coração, né, pode ser uma referência para as pessoas se prevenirem, se cuidarem ou se acalentarem, né? Se eu conseguir fazer medianamente isso,
o Haja Coração, o portal já está cumprindo o papel dele, que é de orientar, de acalentar, de trazer informação, de trazer testemunhais. Por exemplo, eu tenho um tio padrinho que colocou uma coisa que eu não sabia, um desfibrilador no peito. A gente acha que é marca-passo, tio. Não, um desfibrilador. Eu falei, mas como assim? Desses igual campo de futebol? Isso, só que é do tamanho de um maço de cigarro. Quando o meu coração está parando, ele apita e vem... Eu paro o carro, seguro na direção e tomo o tranco. Aí eu dou um tempinho, volto a dirigir e sigo a minha vida. Quer dizer, uma coisa que, eu 40 anos de jornalismo, falando, um desfibrilador no coração, cara, como é que pode isso? E o curioso dessa história, por exemplo, é que o equipamento, a manutenção do equipamento não é de um cardiologista, é de um engenheiro mecânico. Quer dizer, ele para na oficina para arrumar o coração, né? Então tem todas essas coisinhas que são legais. Eu acho que tem apelo, acho que tem se a gente imaginar a quantidade de cardíacos, né? De pessoas com problemas cardíacos que vai aumentando ao longo do tempo, né? Eu acho que é uma oportunidade das pessoas, pelo menos, se prevenirem e se cuidarem, né? Luiz Crescenzo, vamos falar sobre outros assuntos também aqui, porque ter a presença do Crescenzo aqui é sempre muito bacana, um nome muito forte, conhecido aqui do jornalismo em Campinas, em todo o nosso interior de São Paulo, no Brasil, mas que recentemente conheceu a política de um outro lado. Cobriu tantas e tantas eleições e nessa última, candidato a vereador, suplente hoje de vereador na cidade de Campinas. Como é que foi conhecer o outro lado do balcão? Você que sempre cobriu o lado político, agora colocar o seu nome à disposição, participar de um processo de eleição, tendo também esses seus projetos pessoais e essa sua condição hoje de saúde. O coração aguentou a eleição, o que não é fácil, viu, Crescenzo? Aguentou mais ou menos, né? Por exemplo, eu tinha que fazer essas caminhadas assim, né? Vamos varrer o Jardim Miriam, né? Varrer no sentido de porta em porta. Para mim era muito difícil. Eu perdi 7 quilos, porque não tinha resistência física para fazer como fazia antigamente, né? Mas se a gente resumir numa palavra, podia ser assim, assustador, né? Não, assim, hoje já passou a ressaca dessa história, né? Eu acho que fui muito mal votado e toda a culpa evidentemente é minha, né? Eu saí muito tarde, eu decidi muito tarde sair candidato a vereador um mês antes da autorização, né? Imagina, tem gente que está há 26 anos fazendo isso, né? Eu, um mês antes, decidi ser candidato. Então, esse foi uma demanda. Você não pode falar, mas eu posso. A Cidadania também não fez muita questão de colocar teu nome, teu rosto na televisão, que era teu público-alvo. Exatamente. E essa questão foi muito ruim, né? Muito ruim. O partido monstruosamente desorganizado, assim, muito desorganizado. Eu não tive sequer... Não estou fazendo justificativas, eu não tive sequer R$1 de dinheiro do fundo eleitoral para fazer campanha. Não é assim, não, cara. Não, teve 200 pilas, teve 100, não, nenhum centavo, né? Nenhum centavo. Então é difícil, né, cara? Você tem uma estimativa de que os candidatos eleitos, com raras exceções, né, que se elegeram, como é o Vini, né, que se elegeu pela internet... Talvez só ele. Mas os caras gastaram 1 milhão, 1,5 milhão, né, de reais para se eleger. Cara, é um dinheiro que a matemática não explica, né, bonitão? Se você começar a fazer uma matemática mais criteriosa, se eu ganho 10 mil reais por mês como vereador, estou gastando 1,5 milhão, em 4 anos eu vou arrecadar... Fazendo uma conta rasa, 700 mil, né? 750 mil. Alguém tem que vir com aporte para completar. Alguém está pagando essa conta, né? Enfim. Então, 1,5 milhão. Uma coisa que me irritou a beça durante esse período aí, o tal do Wind Banner, né? Além de fazer uma poluição danada, né? Aquelas bandeirinhas que viraram a substituição do cavalete. Cada negocinho daquele lá custava R$140. Cada tubarãozinho daquele. Cada negocinho daquele. Teve vereador que fez 2 mil. Cara.
Aí a matemática, então teve isso também, teve muita ingenuidade minha, né, de achar que, o fato de ser da televisão, 40 anos, eu não apareci na campanha, né, então as pessoas não sabiam que eu era candidato. E eu acho que um sintoma muito grande, assim, para a gente até concluir e fechar, é a coisa da direita e da esquerda, né, Heitor? Assim, a ascendência da direita foi assim, uma coisa gigantesca. E o Cidadania é um partido de centro-esquerda, né? Mas eu recebia o WhatsApp todo dia. Falei, pô, Crescenzo, eu não sabia que você é comunista. Eu falei, não, cara, eu não sou comunista. Não existe mais meio termo, né? Isso, não, eu sou Crescenzo aí, eu sou de centro. Se o cara de direita tiver uma boa ideia, é ótimo. Se o cara de esquerda tiver uma boa ideia, é ótimo. Se o cara do centro tiver uma boa ideia, é ótimo. É só isso, né? Ah, não, você é do Cidadania, você é comunista. Então tem essa soma de coisinhas assim que formaram essa experiência que não se repetirá. Luiz Crescenzo agora eleito para levar informação a você pelo portal hajacoração.com, haja do verbo agir. Acesse também e tem aqui informações. Tem área de saúde, esporte, gastronomia, ciência, tudo ligado à saúde do seu coração. E acho que para quem tem hábitos de saúde que não são dos mais aconselháveis, fumante, sedentário, é importante a pessoa estar aqui no Haja Coração. Então, Crescenzo, obrigado. Vou favoritar aqui o site, inclusive, para acompanhar todos os dias. Quem fuma, né? Quem bebe. Putz, tem algumas coisas. Quando o médico, eu falei assim, o que eu não posso mais fazer? Ele falou, bom, você não pode fazer mais atividade física, você não pode beber. Eu falei, como assim? Mas nem um vinhozinho assim, né? Nem um vinhozinho assim, não... Cardiopata não bebe. Eu falei, pô, tá bom. Já entendi. Falando com carinho assim, a gente até entende, né? Isso. Luiz Crescenzo, parabéns pela Obrigado. iniciativa, parabéns pelo trabalho, sucesso nesse projeto Haja Coração e que muitas pessoas também sejam impactadas ou, em alguns momentos, acolhidas pelo projeto Haja Coração. Tomara que isso aconteça dessa forma, assim. Vamos fazer o Haja Coração bater forte. Sucesso para você, prazer em revê-lo. Prazer, um abraço.